Então, pessoal, deixa eu ver aqui. Bom dia. Vamos começar a nossa aula de gramática dessa semana. E aí eu te convido a pegar a sua tarefa, certo? A tarefa que você entregou nos últimos dias aí para mim, nas páginas 300 e... na página 312, não foi isso? Exato. Vou compartilhar a tela aí do livro, vou abrir na página 312. Então, estamos aí com a página 312 aberta. Um pouquinho de zoom. Está aí. Vocês fizeram, então, os exercícios 4 e 5 da página 312. Exercício 4. O trecho a seguir foi extraído do artigo Justiça às Formigas, publicado em uma revista. Então, leiamos aí este trecho juntos. Já vou ajustar aqui o nosso editor de texto para facilitar a correção. Veja lá. Algumas árvores, como a do piqui, típica do cerrado, atraem as formigas por conta do néctar das flores. Ali, eles exercem o papel de defensores, ao atacar outros insetos nada benéficos, como as lagartas. Considerando o sentido geral do texto, é correto afirmar, relativamente ao pronome destacado, que... Vejam que o pronome destacado é o pronome eles, está lá no meio do texto. Ó. Ali, eles exercem, certo? Então, veja, algumas árvores, como a do piqui, típica do cerrado, atraem as formigas por conta do néctar das flores. Ali, eles exercem o papel de defensores. Então, vamos juntos. O pronome estabelece uma relação de coesão por catáfora, uma vez que tem como referente um nome posterior, defensores. Ali eles exercem o papel de defensores. Não, eles aí não estão buscando defensores. Tem que ter um eles que exerce o papel de defensores, certo? Letra C. Desculpem, letra B. Estabelece uma relação de coesão catafórica, pois tem como referente um nome posterior, insetos. Então, ali, as formigas é que exercem o papel de defensores, e elas são insetos. Só que a palavra insetos, que está mais à frente, se refere a outros insetos. Então, vamos buscar aqui a possibilidade de uma alternativa melhor. C. Deveria ser empregado na forma elas, já que se refere ao nome anterior, flores, estabelecendo com essa palavra uma relação de coesão por anáfora. Lembrando que anáfora busca uma palavra anterior, catáfora busca uma palavra posterior. Neste caso, os defensores são as formigas e não as flores. Por isso a letra C não serve. Funciona como um anafórico, pois se refere ao termo anterior formigas, e no caso pode ser empregado no masculino, pois formigas é hipônimo da palavra masculina insetos. É lógico ali que quando ele fala eles, ele pensou na palavra insetos e está retomando formigas. E formigas é um hipônimo, tem um sentido mais restrito do que insetos, e é um inseto. Então, provavelmente, a nossa resposta está na letra D. Na preparação do texto, houve um pequeno erro de digitação, pois o pronome estabelece coesão anafórica com formigas, o que exigiria a forma feminina elas. Isso mesmo, tranquilo, Cibele. Aqui eu indico como resposta para vocês a letra E, certo? Porque mesmo que formiga seja um hipônimo de insetos, ele está retomando a palavra formigas. Elas exercem o papel de defensores. Então, neste caso, o mais adequado teria sido
utilizar o pronome elas e não o pronome eles. Marcamos letra E. Alguma pergunta? Nenhuma. Leia estes versos do poema História Pátria, de Ascenso Ferreira. O rei, entretanto, não era da terra, e gente para a Europa mandou-se estudar. Gentinha idiota que trouxe a mania de nos transformar, da noite para o dia. A gente que tão negramente, caboclamente, portuguesamente vivia. Qual a diferença de sentido e de classe gramatical entre gente, no verso 2, e agente, no verso 6? Vocês conseguem dizer para mim o que acontece aí de diferente entre gente e agente? É porque gente está se referindo a qualquer pessoa. A gente está se referindo a uma pessoa que ele já conhece, né? Vamos mudar aí. Só um pouquinho. Metade da sua resposta deu certo. Ó. Aquele gente que está lá na linha 2 está se referindo a qualquer pessoa. Então mandava gente para a Europa. Mandava pessoas para a Europa. Agora, o agente não é isso ainda, não. Quando eu falo assim para você, ó, a gente irá realizar uma prova na próxima semana. Esse agente representa o quê? Os alunos. Os alunos e tudo mais. Então é nós, concorda comigo? Nós iremos realizar uma prova na próxima semana. A gente irá realizar uma prova na próxima semana. Então esse segundo agente aqui, ele está funcionando como pronome pessoal de primeira pessoa. Ele significa nós. Enquanto o primeiro gente é um substantivo e significa pessoas em geral. Entenderam? Sim ou não? Acho que sim. Acho que sim também. Vocês acham? Se vocês acham, então vocês não entenderam. Eu vou tentar explicar de outra forma. Olhem a resposta que eu coloquei aí para vocês. No verso 2, é substantivo e significa pessoas em geral. No verso 6, a gente é utilizado como pronome de primeira pessoa do plural, significa nós. Nós que, tão negramente, caboclamente, portuguesamente, vivíamos. E aí cabe uma conversa nossa. Na linguagem mais formal, nós utilizamos o pronome nós. Então eu falo assim para você, nós não sabíamos disso. Agora, na oralidade, na informalidade, você responde assim, a gente não sabia. Não é assim? Então, esse agente é equivalente a nós. É uma construção informal que representa a primeira pessoa do plural. Por isso, quando ele fala assim, a gente, lá no sexto verso, é como se ele estivesse falando nós. Então, este agente do sexto verso é equivalente ao pronome nós. Foi claro agora? Foi. Foi? Foi. Obrigado, Fábio. Obrigado, Cibele. Vamos à letra B. No contexto do poema, com que intenção o poeta emprega a palavra gente no diminutivo? Verso 3. Identifique duas palavras do texto que justifiquem sua resposta. Olhem só, ele vai falando assim: o rei, entretanto, não era da terra, e gente para a Europa mandou-se estudar. Gentinha idiota que trouxe a mania de nos transformar da noite para o dia. Quando ele fala gentinha, com que intenção ele usa gentinha? É só um diminutivo?
que vocês Ele acham? fala com desprezo. Ele fala com desprezo. Então, quando ele está aí falando gentinha, é no tom pejorativo. E o que confirma isso para nós? Ele dá uma característica para essa gentinha, não dá? Ah, tá, idiota, né? Idiota. Então, se você observar esse poema aí na página 312, ele fala que essa gentinha é idiota. E essa gentinha trouxe o quê? Mania de transformar. A mania. Então, mania também tem um sentido negativo. Então, a palavra no diminutivo foi empregada em tom pejorativo. Isso é confirmado pelo emprego das palavras idiota e mania, que também estão ali num sentido negativo, pejorativo. Um segundinho aí para vocês conferirem a resposta da letra B, registrarem. Posso seguir para a letra C? Uhum. Sim, então tá bom. Olhem só. Se o pronome oblíquo nos fosse eliminado, a expressão agente passaria a ter sentido ambíguo? Explique por quê. Olhem lá quando ele fala assim: gentinho idiota que trouxe a mania de nos transformar da noite para o dia. Se nós tirássemos esse nos, gentinha idiota que trouxe a mania de transformar da noite para o dia, a gente que tão mudaria o significado? Eu não consegui fazer essa, eu não entendi. Então, vou mostrar para vocês. Percebam que quando eu falo que esse agente aqui de baixo significa nós, isso só é possível porque eu tenho esse nos aqui em cima. Opa, só um segundo. Eu achei que eu estava com o traço. É por meio desse nos aqui que nós nos damos conta que o agente que vem logo abaixo significa nós. Caso eu o retire, veja como vai ficar o texto. Gentinha idiota que trouxe a mania de transformar da noite para o dia a gente. Então, poderia significar pessoas, igual o segundo verso, de transformar as pessoas que tão negramente, caboclamente, portuguesamente viviam. Então, se eu retirar o nos, a expressão agente pode significar nós ou pode significar as pessoas de um modo genérico. Então, gera ambiguidade? Sim, é o que ele está falando ali. Passaria a ter sentido ambíguo. Por quê? O sentido ambíguo ocorreria devido à falta de referência do nos. A expressão agente poderia significar nós ou pessoas em geral. A resposta da letra C eu vou colocar aqui abaixo, porque facilita a leitura. E a da letra D eu coloco abaixo dela.
Você conseguiu entender, Cibele? Posso fazer a letra D? Se a expressão... Pode sim. Pode. Então, se a expressão a gente fosse substituída pelo pronome nós, que outra palavra do texto precisaria ser alterada? Olhem lá no texto. A gente que tão negramente, caboclamente, portuguesamente vivia. Nós que tão negramente, caboclamente, portuguesamente... Eu posso falar nós vivia? Vivíamos, certo? Então, seria necessário alterar a flexão do verbo viver no último verso. Empregando a forma vivíamos. O agente, mesmo sendo equivalente a nós, tem a concordância na terceira pessoa. A gente vivia. Mas o nós exige na primeira do plural. Então, nós vivíamos. Registro aí dessa correção com vocês. Podemos seguir? Não. Mim pode. Eu quero fazer mais um exercício com vocês, certo? Que não estava na tarefa, porque é um exercício do Enem. É a questão número 9. Então, antes de seguir para outra etapa deste capítulo, nós vamos resolver aí o exercício do Enem. Leia esta tira humorística. Vamos massacrá-los? Vamos! Vamos arrasar eles? Vamos! Mas antes vamos acertar o pronome. O humor da tira decorre da reação de uma das cobras em relação ao uso do pronome pessoal reto em vez do pronome oblíquo. De acordo com a norma padrão, esse uso é inadequado, pois. Então, o que está inadequado em vamos arrasar eles? Contraria o uso previsto para o registro oral da língua. Contraria a marcação das funções sintáticas de sujeito e objeto. Gera inadequação na concordância com o verbo. Gera ambiguidade na leitura do texto. Apresenta dupla marcação de sujeito. O que vocês acham que é a resposta dessa questão? Letra C. Gera inadequação na concordância do verbo? Aqui, pessoal, a nossa problemática está no seguinte. Na letra B, tá? E eu vou explicar por quê. A resposta aqui é letra B.
Vamos arrasar eles. O que que acontece? Eles, neste caso, é pronome pessoal do caso reto e não pode funcionar como objeto do verbo, como complemento verbal. Complementos verbais somente com pronome oblíquo, certo? Pronomes pessoais do caso reto devem funcionar como sujeito. Então, ali o eles está empregado inadequadamente como complemento do verbo. Então, olhe lá comigo de novo. No lugar de vamos arrasar eles, teria que ser vamos arrasá-los. Por isso, contraria a marcação das funções sintáticas de sujeito e objeto. Porque a função sintática do ele é de sujeito. E ali eu preciso de um complemento verbal, de um objeto. Alguma pergunta? Agora eu peço quem está acompanhando com o livro físico, né, o livro de papel, que vocês sigam para a página 315. E lá na página 315, nós vamos começar nossa reflexão sobre os pronomes possessivos. Primeiro, com o diálogo aí do Agar e de sua esposa Helga. Pensei que tivesse dito a você que só íamos levar nossas necessidades básicas. Você leva as suas necessidades básicas, eu levo as minhas. E ali ele carrega, né, um tonel, um barril. Agora, observe aí o que o livro vai destacando para nós nas falas. Ela diz: só íamos levar nossas necessidades básicas. Então, há uma relação de posse com as necessidades básicas. Necessidades básicas de quem? Dela e dele. Aí ele faz uma diferenciação. Você leva as suas, eu levo as minhas. Então, ele coloca as necessidades que são dela, e as necessidades que são dele, e diferencia as duas. E esse tempo todo ele está usando aí pronomes possessivos. Pronomes possessivos, então, são pronomes que se referem às três pessoas do discurso para indicar que alguma coisa lhes cabe ou pertence. Então, os pronomes possessivos também farão referências à primeira, segunda e terceira pessoa do discurso. Porém, eles também indicarão posse, indicarão a posse sobre algo referente àquela pessoa do discurso. Neste caso, entre Agar e sua esposa. Vejam aqui outro exemplo, aqui comigo. O pescador preparou sua frágil jangada e saiu para o mar. Frágil jangada de quem? Do próprio pescador. Então você sabe que a jangada pertence ao pescador. O seu livro traz uma pequena planilha com os pronomes possessivos e as suas relações com cada pessoa do discurso no singular e no plural. Então você tem aí meu, minha, teu, tua, seu, sua, seus, suas, né? Nosso, nossa, nosso, vosso, vossa, e o seu e o su e suas variações para o plural. Porque você vive em português, Sibeli. Foi assim que você aprendeu. E aí nós temos alguns alertas que seu livro traz aqui, o que é extremamente importante. Um estrangeiro tentando usar sua é trágico. Agora vejam o seguinte, nessa página 316, no tópico A, o seu livro traz um alerta muito interessante. O que que é? O pronome seu e sua variação para o feminino, sua, e para o plural, seus e suas, ele pode gerar ambiguidade no texto. Então, por exemplo, Cibele levou Duda para sua casa. Cibele levou Duda para sua casa. As duas foram para a casa de quem? Da Cibele. Ou da Duda.
Cibele levou Duda para sua casa. Esse sua ele pode se referir tanto a Duda quanto a Cibele. Então, nós temos que tomar um certo cuidado com o emprego do seu e do sua. O livro traz algumas outras situações aí para nós refletirmos. Veja aí como está a explicação no livro. Quando falamos ou escrevemos, podemos tratar nosso interlocutor por tu ou por você. O quadro da página anterior mostra que o pronome tu associam-se os possessivos teu e tua, teus e tuas, e ao você, seus, suas, seus e suas. Assim, por exemplo, tu não estás preocupado com teu futuro? Você não está preocupado com seu futuro? No entanto, os possessivos seus, suas, seus e suas também são usados em relação à terceira pessoa do discurso. Esse fato pode provocar ambiguidade em certos enunciados. Por exemplo, Márcia, diga a Paulo que aceitarei sua proposta. Proposta da Márcia ou do Paulo? Não sabemos. Então, nós teríamos que escrever assim. Márcia, diga a Paulo que aceitarei tua proposta. Aí você sabe que a proposta é da Márcia. Márcia, diga a Paulo que aceitarei a proposta dele. Aí você sabe que a proposta é do Paulo. Então, os pronomes seu, sua e suas variações para o plural são meio perigosos devido à ambiguidade que causam nos nossos textos. Então, tomem cuidado com seu e com sua, certo? Vamos ao próximo tópico aí que o livro traz para nós sobre pronomes possessivos. Possessivos relacionados a pronome de tratamento. Em relação aos pronomes de tratamento, com a forma vossa, vossa senhoria, vossa excelência, empregam-se os possessivos seu, sua, seus, suas. Exemplo. Senhor senador, é obrigação de vossa excelência respeitar seus eleitores. Então, nós vamos empregar seu, sua, quando estamos utilizando pronomes de tratamento acompanhados de vossa. Se você estiver com o seu livro físico de papel, eu quero que você marque este tópico C na página 317. Ele é muito importante para nós e costuma aparecer em várias provas. Então, por favor, marquem o tópico C na página 317. O que acontece? Às vezes, os pronomes possessivos podem desempenhar um sentido equivalente, na verdade, os pronomes pessoais do caso oblíquo, desculpem, podem desempenhar sentido equivalente de um pronome possessivo. Então, o me, o te, o lhe, o nos e o vos. Olhem lá. O barulho foi tão forte que me doeram os ouvidos. Que me doeram os ouvidos. Que doeram meus ouvidos. Aperta-te ainda o coração quando pensas nele? Aperta teu coração quando pensas nele? Então, esse me e esse te tem sentido equivalente a meu, a teu. A volta dos amigos reavivou-lhe a vontade de estudar. A volta dos amigos reavivou sua vontade de estudar. Então, em alguns contextos, o pronome oblíquo vai expressar a ideia de um pronome possessivo, certo? E agora vamos à tarefa. É que nós somos fluentes em variação informal, na variedade oral da língua. Muitas vezes não somos fluentes na variedade formal escrita. Heitor, você não quer uma tarefa bacana, Heitor, para animar a sua semana? Eu também não. Olha, a tarefa de vocês são as páginas 317 e 318. Não, gente, a gente tem que andar com esse conteúdo. O Natal tá aí. Eu tenho até uma proposta aqui em casa, ela ainda não foi aceita. Antecipar o Natal. Imagina, a gente já podia comemorar o Natal em setembro. O que vocês acham? Montar a árvore.
Ah, mandar fazer um desenho? Você desenha bem, Heitor? Desenha não. E quer fazer um desenho? Eu tenho pensado em aprender uma nova profissão, designer gráfico. Senhores, então é o seguinte, vamos pensar em todas essas propostas, antecipar o Natal, aprovar todo mundo e acabar com o ano de 2020, né? Então, o seguinte, então o Heitor desenha sim. Heitor, depois você podia trazer aí umas ilustrações. Coloca uma ilustração sua na sua imagem aí de perfil na próxima aula. Pessoal, conteúdo de prova agendado, tarefa agendada, atividade realizada na Iônica já explicada. Então, divirtam-se, certo? Aproveitem o restante da semana, já é quarta-feira, sábado já está aí. Então, um abraço para cada um e até a nossa próxima aula. Saudades. E Abraço, Heitor, até. abraço, Sibeli. Heitor, vou querer ver uma ilustração feita por você. Até mais.